Ribeiro do Nascimento, o Sodré Júnior, iniciou seus estudos no Colégio Salesiano. Depois, se transferiu para o Ateneu, onde deu prosseguimento aos seus estudos até concluir o curso científico. Neste vídeo de memórias, ele nos fala sobre o período em que estudou no Colégio Estadual de Sergipe, o Ateneu Sergipense. Vamos acompanhar o depoimento de José Ribeiro do Nascimento, o Sodré Júnior. Passei muito mal na admissão para o ginásio, porque o que me matava mais era a matemática. Rapaz, como eu sofria com matemática. Não é que a matemática era difícil para mim, é que eu não entendia. Eu não aprendi matemática, porque eu não entendia. E tive que fazer a segunda época de matemática, entendeu? Mas fiz a segunda época depois de ter estudado 3 meses com os padres. E então fiz uma prova na segunda chamada, que foi razoável. A média era 5 para entrar, eu tirei 7. Sabe Deus como eu suava para fazer a prova, rapaz. Mas foi uns quesitos que eu tinha estudado muito, mas deu para fazer e passei. Entrei no ginásio com a média 7. Lembro de um professor de inglês chamado Tennyson Ribeiro. Professor de inglês, casado com uma professora de música, a professora Cândida. Era conhecida como professora Candoca. Era Cândida Viana. Era de uma família viana muito conhecida na época. Teve uma irmã que casou com o doutor Bragança. Outra irmã que casou com um representante de cerveja que tinha na época. Um alemão, entendeu? Era a dona Gigi. Casou com ela. Então, nós tínhamos esse professor de inglês, professor Tennyson, ele era já adulto, bem, pra gente, né? Mas o cabelo dele era muito liso e quase careca, né? Sabia muito inglês, na época, pra gente, né? Muito sério e rígido também. Não admitia que a gente tirasse nota baixa em inglês. Quando a gente não estudava determinada aula, que não dava muito bem na hora da arguição, ele não tinha problema. Ele ia para casa, almoçava e nos obrigava a voltar depois do almoço para estudar com ele a matéria. Não aprendi muito inglês, aprendi muito inclusive, porque na época da guerra, eu já era no ginásio, eu servia de intérprete, aqueles marinheiros americanos, entendeu? Que falavam inglês errado, inglês de marinha, né? Cheio de gíria. Leio muito mal inglês, algumas palavras eu não sei pronunciar direito, mas gosto de assistir os filmes em inglês, as aulas em inglês, para poder relembrar aqueles conhecimentos rudimentares do inglês. Eu prossegui no colégio, eu fui fazer contabilidade, que era à noite, para trabalhar durante o dia. Não consegui trabalho, aí migrei para o Ateneu, para fazer o científico no Ateneu durante o dia. E fiz o científico. No científico, a gente notou o seguinte: no colégio, a rigidez era muito grande, entendeu? Os recreios que a gente tinha eram muito disciplinados, com os padres fiscalizando a gente, entendeu? E quando eu cheguei no Ateneu, não tinha isso. Tinha o chamado Bedel, entendeu? Os auxiliares, que pouco estavam ligando para a gente. Eu cuidava deles, entendeu? E a gente vivia no recreio numa liberdade muito grande, entendeu? Muito grande. Era proibido, inclusive, os meninos, os rapazes, brincar com as meninas. E tinha aqueles bedels mulheres que nos fiscalizavam para não molestar as meninas, compreendeu? Quando as meninas saíam para o banheiro, quer dizer, ficava sempre um bedel na porta para cuidar, porque os meninos tinham mania de correr para ver se via alguma coisa. Professor Ofenísia, professor Franco Freire, professor de inglês, inclusive, o professor, meu Deus, Portugal, alto, grande, vermelhão, professor de
português, compreendeu? Era muito rígido, inclusive, né? Tomava muita cerveja. Quando ele saía do colégio, para onde ele ia? Ele ia para um bar lá, tomar cerveja. Era muito bom, Portugal. Francisco Portugal. Me lembro muito bem dele. Olha, na época, se não me falha a memória, tinha Viana de Assis, que foi um homem político, se projetou muito na política aí. Ele foi meu colega no Ateneu. Não colega de turma, contemporâneo, compreendeu? Eu me lembro muito bem dele, porque já no colégio ele era muito inflamado para fazer discurso, fazia parte do Grêmio, compreendeu? E me marcou muito a presença dele no Ateneu.